Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o dia de ontem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz do nosso divino Deus? Vamos dar início a mais uma leitura, né? Continuando ao que havíamos conversado, né? Sobre o vídeo anterior. Nesse dia de sábado, né? Dia em que o nosso Senhor Deus descansou, né? Seu sétimo dia. E nada mais maravilhoso, né? Do que nós lermos e adquirirmos a palavra de Deus nesse dia de sábado, né? Então, continuando a leitura, meus irmãos, no estudo que estamos fazendo, em que o tópico é Apocalipse, né? Revelações de esperança. No vídeo anterior, para quem já vem seguindo, né, esta leitura, nós iniciamos o título A Maior de Todas as Guerras, que estávamos conversando sobre a batalha, né, no mundo espiritual entre Miguel, né, e Satanás, né, do qual Satanás foi jogado, né, aqui para a terra, e aqui ele fazer toda essa bagunça que ele está fazendo, não é verdade? Até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, voltar aqui para a terra e fazer o seu julgamento final, não é verdade? Então eu já estou aqui, meus irmãos, de posse, né, como sempre digo, né, da minha Bíblia. Espero que vocês estejam de posse da sua Bíblia para que vocês venham a acompanhar e venham a estudar, né? A tirar suas conclusões da melhor maneira possível, tá bom? Para quem já está me acompanhando, obrigado, tá? Agradeço. E para quem é novo aí, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? E que Deus possa nos dar sabedoria para que venhamos cada vez mais a obter conhecimento de suas palavras, de seus ensinamentos. Tá bom, meus irmãos? Então, continuando a leitura, nos vem essa pergunta, né? Que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Qual seria o pensamento, né? Que levou o inimigo a iniciar a rebelião no céu contra Miguel, né? Contra Cristo. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Nos diz assim, meus irmãos e minhas irmãs: Como caíste do céu, ó tu brilhante, filho da alva, como foste cortado rente à terra, tu que prostravas as nações. No que se refere a ti, dissestes no teu coração: subirei aos céus, enalterei o meu trono acima das estrelas de Deus, e assentar-me-ei no monte de reunião, nas partes mais remotas do norte. Subirei acima dos altos das nuvens, assemelhar-me ao Altíssimo. Então vocês veem, né, meus irmãos, quais eram os pensamentos, né, do inimigo antes dele iniciar toda essa guerra, né? Ele queria ser acima
de Deus, ele queria assumir a posição de Deus, do qual aí ele iniciou, né, esta guerra. Então é algo que ele não poderia de forma alguma desejar, que é o lugar do seu Criador, que é o lugar do seu Deus, né? Então esses eram os pensamentos do inimigo. Se nós formos tirar um exemplo desse texto, né? Refletindo um pouquinho nos tempos atuais, quantas batalhas muitos de nós, né, não iniciamos quando também deixamos nos levar e passamos a iniciar esse tipo de pensamento, que lá no começo, o anjo de Deus, antes dele se tornar Satanás, né, ele criou, né? Um exemplo simples é quando almejamos algo de alguém, seja um cargo, seja um bem material. Quando passamos a agir com ganância, quando queremos ser mais do que aquela pessoa, automaticamente desencadeamos dentro de nós muitas coisas ruins. E com ela se surgem as brigas, as contendas, né? Muitos de nós fazemos de tudo para derrubar a pessoa, para que possamos ser mais do que ela, né? Eu já passei por muitas situações desta forma, porque eu não tinha, meus irmãos, um mínimo de conhecimento sobre as Escrituras, sobre as palavras de Deus. Agia muitas vezes por impulso próprio, por ganância, por querer sempre mais, e por muitas vezes eu querer ser mais do que o outro, ser mais destaque do que o outro. E quando se iniciamos, né, a essa guerra para derrubar alguém, para querer ser mais que alguém, perdemos os princípios da lei de Deus, perdemos amizades, perdemos amigos. E quando porventura conseguimos alcançar o que pretendíamos, vemos que aquilo não é legal, não é interessante, não tem valor algum. Sabe por quê, meus irmãos? Porque cada um de nós somos dignos e merecedores de algo. O que o nosso Deus muitas vezes, né, nos dá é porque nós somos dignos daquilo. E quando herdamos uma conquista vinda dos céus, que é para nós, né, cada um é digno da sua vitória, merecedor da sua vitória, é para nós, não é para o outro. Deus sabe para quem direciona aquela conquista. E todos aqueles que almejam, às vezes, uma conquista que você obteve, e ela tenta arrancar, tenta roubar de você o que foi lhe dado por Deus, automaticamente ela já está derrotada, ela já perde. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, cada um é digno da sua vitória. Se você vê alguém próximo de você, se você vê um irmão, vê uma irmã próximo de você, que ela herdou a vitória de alguma forma de Deus, agradeça. Agradeça a Deus. Parabenize essa pessoa, porque ela foi digna desta vitória.
E quando você perceber que você está levando seus olhos para a inveja, para a ganância, dobre seus joelhos e peça a Deus que arranque de dentro de você isso que está iniciando, isto que está se brotando dentro de você. Porque é aí que o inimigo está agindo na sua vida. Então retire de dentro de você isso que o inimigo está semeando dentro de você. E aguarde confiante no nosso Senhor Jesus Cristo, que o que é seu por direito virá. Ainda às vezes não foi o momento, mas vai chegar. E quando chegar, você também vai se sentir feliz e agradecido. Assim como o seu irmão, assim como a sua irmã, muitas vezes atingiu e conquistou essa vitória derramadas dos céus. Continuando a leitura, né? Lúcifer, nome de origem latina que significa portador de luz, ou estrela da manhã. É apresentado nessa passagem simbolizando pelo rei de Babilônia. É mostrada a sua intenção de ser semelhante a Deus, estabelecendo seu trono onde o Altíssimo está. Ele desejava, elevar-se acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Nesse contexto, teve início a rebelião cósmica de Satanás contra Cristo, cujo desfecho é revelado no Apocalipse. Como era o mundo antes da chegada do mal? Como era o mundo antes da chegada do mal? Nós já havíamos lido isso em outros vídeos, né? Mas vamos recapitular. Antes de Lúcifer, né? Ou o Satanás ser lançado à terra, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31, nos mostra como era a terra antes de Lúcifer ser expulso dos céus e jogado à terra. Que nos diz assim, ó. E Deus prosseguiu dizendo: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E tenha eles em sujeição os peixes do mar e as criaturas voadoras dos céus, e os animais domésticos e toda a terra, e todo animal movente que se move sobre a terra. E Deus passou a criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então você vê, meus irmãos, nós somos imagens de Deus. Macho e fêmea os criou. Aqui também diz, meus irmãos, que Deus criou homem e mulher, né? Ademais, Deus os abençoou e Deus lhe disse: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra e a sujeitai-a. E tende em sujeição os peixes do mar e as criaturas voadoras dos céus, e toda criatura vivente que se move na terra. E Deus prosseguiu dizendo: eis que vos tenho dado toda a vegetação que dá semente, que há na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há frutos de árvores que dá semente. Sirva-vos de alimento, e todo animal selvático da terra, e a toda criatura voadora dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida como alma, tenho dado toda a vegetação verde por alimento. E assim se deu.
Depois Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E veio a ser noitinha, e veio a ser manhã do sexto dia. Então vocês veem, né, meus irmãos e minhas irmãs? Antes de Satanás ser expulso dos céus, Deus criou a terra, Deus criou o homem à sua semelhança, e aqui na terra ele nos deu tudo o que precisávamos: alimentos, água, tudo. Não nos faltava nada, nada. Não existia coisas ruins, né? Aí após, né, Satanás ser expulso do céu e jogado à terra, aí se começou o pecado, se começou tudo que há de perdição e de ruim aqui na terra, né? E continuando a leitura, antes do pecado, o mundo não conhecia dor ou sofrimento, visto que refletia o plano original divino. O primeiro casal formado à imagem de Deus vivia em perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma harmoniosa relação com a natureza e todas as outras criaturas. Como Satanás introduziu a rebelião na terra? Vamos ver nessa pergunta, né? Até aqui, a terra era livre de toda maldade. Aí, na próxima pergunta aqui, nos diz como Satanás introduziu a rebelião na terra. Como se iniciou, né? Continuando no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4. A isso, a serpente disse à mulher: positivamente não morrereis. Então, esse é a passagem, é o trecho em que Satanás, né, em que a serpente estava manipulando a Eva para que viesse a comer do fruto proibido, do fruto que Deus havia orientado, né, a Eva que não comesse. Ela poderia comer de todas as frutas do jardim do Éden, mas daquela fruta principal que ficava no meio do jardim do Éden, ela não poderia se alimentar, né? Aí, feito isso, sobre essa manipulação, Satanás conseguiu manipular a Eva para que ela viesse, né, a comer daquele fruto. E continuando a leitura, Satanás lançou dúvida quanto à palavra de Deus, levando o primeiro casal à desobediência. Esse ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe como consequência a culpa e a morte, que não eram conhecidos pelo ser humano até aquele momento. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos fala sobre esse tópico relacionado ao que Adão e Eva herdaram, né? Assim que comeram da fruta que não se podia, né? E assim, consequentemente, adquirindo aí a sequência a culpa e a morte. Então, em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz assim, ó: pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom dado por Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vocês veem, meus irmãos, o que o Satanás, né, o que a serpente deu para Adão e Eva? O pecado e, em consequência, a morte.
Olha o que eles adquiriram a partir do momento que passaram a ouvir Satanás, a fazer o que Satanás queria, né? Adquiriram o pecado e, consequentemente, a morte, porque eles foram criados para viver eternamente. Ao oposto disso, né? Aqui nos fala que o dom dado por Deus, o que o Deus tem para nós, é a vida eterna. Olha a diferença da palavra amor. Aí eu te pergunto, será que Satanás te ama? Assim como muitos são devotos a eles, acreditam nele, creiam nele, ele só quer a sua vida, ele só quer a sua alma. Ao contrário do nosso Deus, né? Ele quer que tenhamos a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, que eu estou aqui lendo isso para vocês, passando isso para vocês, porque este é o meu propósito, orientar vocês, né, de como e quem devemos seguir, de como e quem devemos adorar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que conseguimos herdar a vida eterna. Tá bom? E continuando a leitura, né? Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Que nomes são dados aos inimigos de Deus? Vamos ver aqui no livro de Apocalipse. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Capítulo 12, 7 ao 10. E irrompeu uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas ele não prevaleceu, nem achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original chamada Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. E foi lançado para baixo a terra, e seus anjos foram lançados para baixo, junto com ele. E ouvi uma voz alta do céu dizer: Agora se realizou a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Então, os nomes dados ao inimigo de Deus, né? É Diabo e Satanás. O inimigo de Deus é chamado no Apocalipse de Diabo, a palavra grega que significa caluniador, e Satanás, palavra hebraica que significa adversário. Em sua rebelião, o inimigo causou divisão entre os anjos celestiais e tornou-se adversário de Jesus Cristo. Ele também é apresentado como dragão e serpente. Essa não é a descrição de sua característica física, mas de sua atuação incessante de ataque e oposição a Cristo e sua igreja. Então, vocês veem, meus irmãos. Falamos um pouquinho aqui, né, sobre Apocalipse, sobre Gênesis, sobre quem é o inimigo de Deus, né? Espero que tenham gostado da leitura de hoje, espero que foi de fácil interpretação, não é verdade? E eu vou terminando, meus irmãos, a nossa leitura aqui de hoje. Obrigado novamente a todos vocês que acompanhou até aqui o final, tá bom? Agradeço muito de coração. Meus irmãos, eu quero convidar vocês nesse instante a fazer junto a mim
uma oração do Pai Nosso, para que venhamos, ter a proteção, ter a guarda, a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia de sábado. Então eu te convido para que você venha junto a mim a fazer esta oração, tá bom? Eu peço a vocês que fechem os seus olhos e orem junto comigo esta importante oração do Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero que Deus abençoe o dia de vocês hoje, que o nosso Senhor Jesus Cristo derrame dos céus os vossos anjos de batalha para nos proteger, para nos guardar dos ataques do inimigo, pois quanto mais nos apegamos com a palavra de Deus, quanto mais nos apegamos em buscar a Deus, mais irado, mais nervoso e inquieto o inimigo se torna. E com isso precisamos cada vez mais alimentarmos da nossa fé, alimentarmos das nossas orações e pedir que Deus nos proteja. Porque muitas serão as provações, muitos serão as formas que o inimigo vai tentar colocar em nossos caminhos, para que venhamos desmotivar, para que venhamos desanimar e nos desligar da fé e da busca de Deus. Portanto, te peço, meus irmãos, sempre que sentirem ameaçados, sempre que sentirem desanimados, indiferente qual seja a razão, indiferente qual seja o motivo, dobre seus joelhos e ore. Se você não tiver força, meus irmãos, para orar, dobre seus joelhos e coloque Deus em seu pensamento. Que com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já sabe o que você precisa, o que você está passando. Ele já sabe o motivo da sua fraqueza, o motivo da sua provação. Ele sabe de tudo. E o que a gente precisa, primeiramente, é acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo e que somos filhos de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, pode ter certeza, meus irmãos, que nós nunca vamos ser abandonados. As tribulações, elas virão, mas da mesma forma que as tribulações virão, elas também passarão, tá bom? Então nunca desista do seu propósito, nunca desista da sua procura, nunca desista da sua fé. Foque sempre em um nome, Jesus Cristo, porque Ele é o alimento da vida. Ele é o nosso alimento que necessitamos, tá bom? Meus irmãos, fiquem com Deus, tá? Obrigado novamente para quem está acompanhando, obrigado para quem
é novo aí e viu esse vídeo hoje. E conto com vocês no próximo vídeo. Até lá!